Eu vou lançar a seguinte pergunta, professor, e para aqueles que estão em casa também, deixa o seu comentário aí na tela, gente. Vamos lá, que é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque juntamente com o pastor Leonardo Pires, pastor Antônio César, o pastor Eliseu, nossos pastores, nossa equipe, os moderadores, todos nós, com as respectivas esposas, estamos adotando os novos inscritos dos nossos canais em oração. Todo dia à noite nós estamos apresentando. Se você se inscrever agora na oração dessa noite de hoje, você já será apresentado com a sua família. É uma maneira de nós te recompensar por você acreditar no nosso trabalho, se inscrevendo aqui no canal, nós te recompensarmos orando por você e pela sua família diariamente. Apresentar você em nossos propósitos de jejuns. Então, se inscreva aí agora, ative o sino, que junto com a nossa equipe de pastores estaremos apresentando você e toda a sua família. Agora, a pergunta é o seguinte: tarifaço de 25%. Tarifaço de 25%. O que seria essa seção 301 aí dos Estados Unidos, que está causando um barulho muito grande na mídia, muita conversa, muitas informações que se desencontram? Tenta sintetizar para nós o que é isso e por que o Brasil está sendo tarifado. É culpa realmente do opositor, do candidato que está aí disputando palmo a palmo as pesquisas com o presidente atual? Tenta sintetizar para nós aí. Vamos lá, pastor Claudinei, de forma clara, a respeito dessa questão da 301, que fundamenta a conclusão do processo norte-americano que culminou na implicação de uma taxa de 25% sobre os produtos brasileiros, de forma resumida e prática. Todo mundo vai se lembrar daquele tarifaço que veio a nós por intermédio de uma determinação do presidente americano, e se não me falha a memória, as taxas, as tarifas chegaram à casa de pelo menos 50% sobre o produto brasileiro. Pois bem, naquela época, principalmente essa galera aí, que é ideologicamente politizada, contestou, disse que era uma canetada do presidente americano e etc, etc, até que culminou no cancelamento aí de pelo menos parte daquilo que havia sido anteriormente determinado. Ou seja, as tarifas, ao menos em parte, elas foram derrubadas. Pois bem, agora nós estamos diante de novas imposições que não partiram especificamente do presidente norte-americano, mas previu, por intermédio da conclusão desse processo relacionado à seção 301, que foi um processo em que foi aberto pelo núcleo responsável do Tesouro americano, que verificou as condutas e as práticas comerciais do Brasil que eventualmente seriam atentatórias ao mercado dos Estados Unidos. E aí, diante disso, todo mundo soube, houve uma audiência, se não me falha a memória, há 2 semanas atrás, aonde parte do governo compareceu para poder apresentar sua tese, etc, etc e tal, mas no final das contas não deu em nada. Por quê? E eu resumo aqui por que não deu em nada. Não deu em nada porque a envergadura política da nossa galera aqui do nosso país é uma envergadura completamente equivocada. E, final das contas, eles não tiveram condições de desbancar as teses e as conclusões da investigação que foi feita. O país foi enquadrado, de fato, como adotando práticas comerciais desfavoráveis, e o resumo dessa ópera é que agora o tarifaço de 25% sobre o produto brasileiro já será colocado em prática dentro de poucos dias. Basicamente, não se terá o que fazer e o nosso produto, obviamente, será enquadrado como um produto com uma taxação maior. E aí as pessoas vão se perguntar, e por que disso? Porque justamente, gente, nós estamos diante de um tempo aqui no nosso país em que aqueles que foram selecionados para sentar
à mesa de negociação, aqueles que foram colocados para discutir sobre assuntos técnicos específicos, eles não têm nenhum tipo de qualificação, eles não têm nenhum tipo de preparo para realmente fazer frente às necessidades do tempo de agora. Então, mais uma vez, o país vem sendo prejudicado exclusivamente por conta da incompetência técnica daqueles que estão no controle e na direção do país. Agora, dentro da fala que o senhor está trazendo, você que está... Obrigado a todos que estão comentando também aqui na tela. E o comentário de vocês é importante, tá? Deixa aí como muitos estão fazendo. Agora, dentro dessa questão, a gente sabe que nós estamos diariamente acompanhando tudo que está acontecendo na geopolítica. O que nós percebemos? A primeira-ministra do Japão, quando surgiu essa questão em 2025 desses tarifaços, ela entrou no seu avião oficial, desceu em Washington para uma reunião pessoal com o presidente americano. Até o Ramaphosa, né, da África do Sul, esteve também lá. Tantos outros chefes de Estado do mundo inteiro estiveram lá, né, negociando para tentar aplacar, né, o governo americano que estava com tarifas altíssimas, né? O Modi da Índia também esteve lá negociando, todos estiveram lá e a maioria conseguiram, né, uma redução e dar uma acalmada na situação. O governo brasileiro, para ser bem realista, não esteve lá, né? E quando foi, não foi para pleitear essa questão do tarifaço. Foi para defender o grupo de 3 letras de São Paulo e o grupo de 2 letras do Rio de Janeiro. Isso daí também, para o governo lá do polaco, reflete como um descaso e um desdém diante de toda essa problemática? Sem dúvida alguma, é enquadrado como um descaso e um desdém, até porque, diante de uma oportunidade como aquela, em que nós sabemos que o Hugo Chávez teve para realmente sentar à mesa de negociações e apresentar os seus argumentos, apresentar as suas causas, os seus materiais comprobatórios. Ao invés de fazer isso, nós vimos que foi uma reunião completamente infrutífera, não se chegou a lugar nenhum, nem sequer uma espécie de coletiva de imprensa ao final teve, porque muito provavelmente o presidente americano viu que era insustentável continuar na presença desse indivíduo, porque não se tem meios de se chegar a uma composição que seja viável para ambos os países e ambas as nações. Então, realmente, nós estamos em uma posição, gente, talvez, quem sabe, a posição mais desfavorável de todos os tempos, aonde nunca se viu resultados tão negativos como esses que nós estamos vendo agora. E justamente porque é uma somatória de fatores, a falta de qualificação técnica, e aí se soma também a essa a questão do ego, a questão egocêntrica do representante governamental do nosso país, que não tem condições mínimas de sentar à mesa e trabalhar dentro dos interesses do Brasil, dentro dos interesses americanos. Nós vemos que não, a única coisa que ele sabe é apresentar as causas, as narrativas, porque disso, porque daquilo, mas no final das contas, se você torcer a toalha, não sai nada. Não sai nada de proveitoso, não sai nada de benéfico para a nação. Então você percebe que a ida em solo americano foi algo nulo, não virou nada, não aconteceu nada, não deu resultado. E óbvio, depois de incessantes oportunidades que a América deu, que a América chamou para conversar, depois de incessantes oportunidades, tanto no meio político quanto na investigação relacionada ao 301, a conclusão foi uma só. E qual conclusão foi essa? Foi de que, infelizmente, as nossas autoridades, além de despreparadas, também não estão preocupadas com as eventuais consequências do que poderia vir a acontecer. Pois bem, o resultado está aí e, infelizmente, agora não se tem mais o que fazer. Eu duvido muito que eles terão algum tipo de estratégia para reverter essa situação, até porque se tivessem
pelo menos o mínimo de preparo, não se teria chegado ao ponto em que chegou, e agora o que fica de lição é, vamos amargar essa situação até o momento em que nós teremos a possibilidade de excluir essa galera do comando e virem outros aí que possam renegociar esse tarifaço, essa taxação, para que o país possa voltar a ter um produto, no mínimo, competitivo dentro do solo norte-americano. Agora, o que a Rede Esgoto, né, e os seus puxadinhos estão publicando, o senhor acredita que já viu as matérias aí nas redes sociais, você que está em casa também, sobre esse tarifaço, que a Rede Esgoto e todos os puxadinhos estão publicando, é que a culpa é do opositor político do governo atual. É o opositor que está indo lá lutar contra o Brasil, lutar contra a pátria, contra a nação, traidor da pátria e aquele converseiro todo. Até aí tudo bem. Então vamos e convenhamos que nós estamos ouvindo isso aí. Agora, a revista Veja fez uma pergunta que eu vou passar para o senhor e para aqueles que estão em casa responder a pergunta da revista Veja. Porque tudo bem, os Estados Unidos, então, foi o opositor, o concorrente, adversário do governo atual, que encheu a cabeça do governo americano. Quer dizer, um concorrente que não tem nenhum cargo sobre uma nação tem mais moral, então, do que um chefe de nação. Não bate o discurso. Mas vamos lá, convenhamos. Se ele convenceu Trump, quem que convenceu Xi Jinping, né? Que está aqui a matéria dizendo o quê? Por que ninguém fala do tarifaço da China que afeta o Brasil? Me ajuda aí. A revista Veja está fazendo a pergunta para o senhor e para quem está na linha do tempo aqui. Ninguém fala justamente porque não tem como criar uma narrativa em cima disso. Não tem como criar uma narrativa em cima disso, porque nós sabemos que os representantes da oposição aqui do nosso país, eles não têm um contato intimamente relacionado como as autoridades do nosso país têm com a galera do País do Dragão. Então, como não tem como capitalizar em cima de narrativa, em cima disso, a única saída viável que eles podem adotar é: vamos camuflar, vamos esconder esse tipo de informação, porque ela, obviamente, atenta contra toda a cartilha que nós temos sustentado diante da sociedade. Agora, essa pergunta é uma pergunta, sinceramente, que eles não têm nenhum tipo de lógica e explicação para poder responder a essa indagação, porque realmente ela só atesta para a falta de qualificação técnica dessa galera. E uma outra pergunta que eu faço aqui, e que talvez, quem sabe, poderia ser respondida por essa galera. Se um dos objetivos principais da América é o desenvolvimento econômico, será que eles trocariam, veja bem, será que eles trocariam a relação comercial por intermédio do fornecimento de produtos por uma questão puramente ideológica para poder, talvez, quem sabe, dar o braço a torcer pelo representante lá da oposição? Ou seja, gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a América impor esse tipo de taxação, salvo por essa incompetência técnica das nossas autoridades. Por outra questão, não faz sentido porque eles estariam tirando do próprio bolso para poder sustentar uma narrativa política que, no final das contas, não dá em nada. Porque essa questão dentro da política norte-americana, ela realmente não vai ter impacto, não vai ter influência nenhuma. Agora, eles precisam e querem sustentar tudo isso porque, por intermédio dessa saída, eles escondem a verdadeira realidade do que está acontecendo. E a realidade do que está acontecendo, todo mundo sabe. Eles não têm ciência mínima do que estão fazendo, não têm competência nenhuma para corresponder diante dos anseios da nação. Essa fatura pesada de praticamente 20 anos de poder e governo por parte dessa galera, essa fatura pesada já está chegando agora
e, infelizmente, seja agora em 26, em 27 ou em 28, essa fatura vai ter que ser paga e não vai ter a quem recorrer. Exatamente. Eu vou, inclusive, tem uma fala aqui, tem várias perguntas vindo, eu quero agradecer a todos, né, que estão escrevendo. Eu achei interessante a pergunta da Juliana, né? A Juliana pergunta se o Dragão trabalha junto com o Hugo Chávez, por que, então, que o Dragão colocou 50, na verdade é 55, né, por cento de tarifa, né? Já tinha 12%, com mais 55%, uma tarifa de 67%. Por quê? Se ambos são amicíssimos e trabalham lado a lado, igual um dedo trabalha com o outro, doutor Leonardo. Pois é, eu gostaria, inclusive, de saber sobre a resposta dessa pergunta por parte das nossas autoridades. É uma pergunta, irmã Juliana, que eu também gostaria de fazer aos nossos representantes aí do comércio internacional, aos chanceleres aí que representam o país diante de outras nações. É uma resposta que eu também gostaria de saber, porque uma coisa nós sabemos, não bate. As duas coisas não batem. Se eles dizem que são amicíssimos e têm um apoio em peso do país do Dragão, obviamente eles teriam que, em uma hora como essa, ter uma capacidade técnica melhor para negociar esse tipo de tarifa, mas nós percebemos que não. A verdade, gente, vamos dizer o português claro, a verdade é que eles não se dão bem em nenhuma hipótese, em nenhum lugar, seja na América, seja no Oriente, seja em qualquer localidade. A impressão que se dá é que o país está divorciado do resto do mundo. A impressão que se dá é que o país chegou ao ponto de achar e pensar que pode e tem condições de caminhar sozinho, sem nenhum tipo de parceiro comercial, sem nenhum tipo de rede política internacional de ajuda mútua. Então, assim, infelizmente, tudo isso parte do pressuposto de uma realidade inexistente. Uma realidade inexistente que está na cabeça desse pessoal e que eles querem fazer com que a sociedade engula isso goela abaixo. Esse é o maior desafio. Eles querem que as pessoas acreditem que tudo está bem, tanto aqui no Brasil, como no campo internacional. Eles querem fazer com que as pessoas achem que tudo vai bem, quando na verdade tudo está complicado. O produto está cada vez mais encarecendo. As questões básicas aqui do nosso país está cada vez ficando mais fora de realidade. O poder de compra da nossa moeda do real nunca esteve tão defasado. Você vai no mercado com R$100, você não compra nada. Você vai observar as estatísticas em relação à qualidade de qualquer serviço público do país. Eu não vou nem falar um especificamente, mas as estatísticas de qualidade de qualquer serviço público do país apresentam resultados péssimos. E o pior de tudo isso é que há 20 anos, com as mesmas cantileiras, 20 anos com as mesmas falas, e tem gente que insiste em ainda não acordar. O senhor falou uma realidade, o senhor falou do poder de compra, né? Isso aqui abriria uma vertente para a gente fazer mais 1h30 de live, como diz o ditado, né? Mas o poder de compra da nossa moeda está tão defasado que o que você comprava com R$100, escuta essa, o que você comprava com R$100, quando em meados, né, da virada do século ali, 99, 2000, né, o que você comprava com R$100, hoje aqueles R$100 você consegue comprar um produto que vale R$14, né? Ou seja, o que nós comprávamos com R$100 lá atrás de produto, hoje você consegue trazer para casa um produto na quantidade, na qualidade basado naquela época de R$14. Ou seja, uma super desvalorização
de 86, vamos dizer, de 86 reais. Então, o que eu ia no mercado com 100 reais e trazia para casa de produto, hoje eu consigo trazer uma quantidade de 14. Como se eu fosse no mercado em meados do ano de 2000, buscar alguma coisa de 14 reais. E hoje eu gasto 100. Então, assim, as pessoas que saem de casa para ir ao mercado com 100 reais, com 200 reais, já sabem que não vão trazer nada, que vão trazer 2 sacolinhas. E isso, dependendo a sessão que você for passar. Você vai passar com 2 ou 3 sacolinhas, porque se você encostar no açougue, aí a conversa muda, não dá nem para calcular o tanto de sacola que virão, a não ser que a pessoa vai lá comprar umas cabeças de osso para fazer um caldo, para enganar, né, a situação. Comprar umas cabeças de osso para derreter ali o tutano e jogar no meio da abóbora, do maxixe ou de qualquer coisa ali para dizer que tem um sabor de carne. Porque a desvalorização é grande demais. E agora o negócio está ficando complicado porque essa tarifa da China, né, leva o agronegócio ao transtorno e ao caos. Por quê? Porque simplesmente a cota que foi lançada pelo governo chinês de quantidade de toneladas de carnes que poderia entrar no país sem a taxação, terminou agora, nesse início de julho. Então, nós temos pela frente agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 5 meses desse ano, que se entrar 1 quilo de carne lá na China, essa carne já será taxada, né, com uma tarifa de 55, além dos 12 que já estavam, ou seja, 65%. Quem vai trabalhar? Quem vai sustentar boi em coxo para engorda? Quem vai cuidar de boi de engorda para vender para frigorífico ou algo semelhante, sabendo que tem uma taxa de 65% em cima do valor? Ninguém vai trabalhar porque é bonito ou gostoso. Todo mundo pensa em um retorno, doutor Leonardo. Perfeitamente, perfeitamente. Isso o senhor acabou de dizer. E a grande pergunta que eu faço diante de todo esse cenário é: será que as pessoas não estão vendo isso, gente? Aonde estão os intelectuais da nação? Aonde estão os estudiosos que, diante de fatos e evidências que não podem ser negadas ou contrariadas, que não se manifestam? Porque até então, alguns vão se levantar para dizer: são dois pastorecos que estão falando e etc e tal. Mas, meu amigo, veja os resultados, olha o cenário pelo qual nós estamos vivenciando nos últimos anos, que é a maior prova do cenário real a respeito daquilo que todo brasileiro está vivendo. Não precisa de você acreditar nas palavras que estão sendo faladas. Veja os resultados. E eu vou mais além do que isso. Infelizmente, essa realidade, ela nos prova de que, infelizmente, o povo, a maioria das pessoas, tem uma expectativa de realidade muito diferente daquilo que está se apresentando diante de nós. Porque conforme nós vemos, diante de algumas pesquisas aí, nós vemos que os dois principais concorrentes, estão praticamente empatados dentro daquilo que está aparecendo nas pesquisas. Apesar de, sinceramente falando, eu não acreditar no resultado daquilo que está sendo apresentado. Mas, por hipótese, vamos admitir que se trata da realidade. Por hipótese, se isso se trata da realidade, é porque as pessoas estão se contentando com pouco. É porque as pessoas estão sem nenhuma expectativa de futuro, sem nenhuma expectativa de vida, para se contentar com os resultados que nós estamos tendo diante da evolução que está se mostrando pelo mundo afora. Nós tivemos aí a multiplicação do conhecimento de forma acelerada, mas em relação ao nosso país, a coisa ainda continua do mesmo jeito. A tecnologia avançou lá fora, os mecanismos de avanço tecnológico, principalmente relacionado às questões médicas, ao descobrimento de diagnósticos e tratamento de muitas doenças graves,
diante de toda a comunidade internacional, tudo isso cresceu, evoluiu, avançou. Aqui no nosso cenário, nós vemos que não tem nenhum tipo de aparato governamental, não tem nenhum tipo de subsídio, muito pelo contrário. Quando a questão avança, é porque parte do setor privado, porque se for depender de algum incentivo governamental, de algum incentivo fiscal, nós sabemos que nada vai acontecer, porque eu já disse e repito uma vez mais, o nosso país há 20 anos continua derrapando em coisas básicas, continua derrapando nas questões mais pequenas, nas questões mais simples e diante de outras muito mais complicadas, como essas geológicas que nós estamos apresentando, por óbvio, a nação não vai ter como responder, porque não tem um planejamento, não tem uma qualificação, não tem nada. Então eu peço a Deus, sinceramente falando, pastor Claudinei, eu peço a Deus que as pessoas acordem, eu peço a Deus que as pessoas vejam a realidade de tudo isso que está sendo apresentado, porque do jeito que está não dá para ficar. A situação está bem complicada mesmo, conforme o senhor está dizendo, né? Eu quero fazer outra pergunta aqui para o senhor, mas só para você que está em casa, eu acredito que vocês vão no mercado toda semana e sabem do que eu estou dizendo. Final de semana com a minha esposa, nós decidimos fazer uma lasanha caseira, e aí eu fui no mercado e disse, eu vou comprar lá uma carne moída, né, para fazer uma lasanha, aquela coisa toda. Creia, gente, eu pedi um quilo de carne, 1 quilo de patinho, né, que é uma carne mais magra, deu R$57. Eu olhei e disse, eu não acredito, gente, que eu estou levando R$57 de carne nessa sacolinha que eu não estou sentindo nem o peso no meu dedinho, de tão pouco que está indo, mas foi-se embora R$57. Parece que é uma quantidade comum, isso não é comum, é muito dinheiro, né, para você levar 1 quilo de carne moída para casa, né? Então, uma carestia terrível. Eu não sei aonde algumas pessoas estão vivendo no mundo da lua, ao ponto de dizer que a vida tá saudável, tá tranquilo, tá tudo favorável, tá tudo maravilhoso. Não tá. A situação tá bem complicada mesmo. Agora, eu quero lançar uma pergunta para o senhor aqui. O senhor que está aí, né, trabalha pautado na Constituição e nas leis, e essa prerrogativa aí, né, de que o advogado, que é o filho do ex, né, o concorrente aí do atual, é advogado. Ele é advogado e ele foi proibido de visitar o pai. O senhor consegue passar para nós aqui em qual artigo da lei isso se encaixa para ter essa proibição, né, de alguém, né, ser impedido diante de uma situação assim? Tenta nos, como ditado, refrescar a nossa memória aí. Bom, pastor, vamos lá. Até agora nós estávamos falando a respeito das barbaridades que nós vemos acontecendo na nossa nação, diante do cenário internacional, em relação a questões que fazem parte da vida diária das pessoas. E, ao contrário disso, não poderia ser em relação às questões jurídicas. Em relação às questões jurídicas, nós também nos encontramos na mesma decadência. Em relação às questões jurídicas, nós também nos encontramos em um cenário jamais visto diante de todos os registros da história jurídica do nosso país. Nunca se viu o que está acontecendo agora. Violações de direitos, violações de prerrogativas de advogados, defensores públicos sendo aviltados diante de questões básicas, questões essas que eram tranquilas, pacíficas em relação ao entendimento dos tribunais. Hoje estão sendo novamente revisitadas e está sendo modificado completamente o entendimento que já havia sido consolidado há muitas décadas, pelo menos desde 1988, que foi quando entrou em vigor essa Constituição da República Federativa que nós temos vigente até os nossos dias atuais. De forma prática, resumindo, para responder à pergunta, nós vivemos em
uma insegurança jurídica total e completa, aonde qualquer pessoa não tem a garantia de cumprimento das cláusulas pétreas dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, previstos no artigo 7º da Constituição. Tudo que está escrito lá, dia após dia, algumas autoridades do nosso país estão fazendo, sabe o quê? Estão fazendo isso aqui, ó. Estão rasgando, estão dando de ombro e cancelando tudo aquilo que já foi constituído, que foi construído pelo decorrer de toda a história jurídica do nosso país. Essa é a verdade. E porque assim, não faz sentido, né? Como o senhor mesmo está dizendo, estão rasgando a Constituição, não faz sentido certos comportamentos, certas atitudes, né? Outro ponto importante também, que eu quero até perguntar para o senhor aqui, aproveitando essa nossa live, né? Até quando uma carta escrita por alguém pode comprometer e trazer todo esse burburinho que eles estão fazendo? O senhor acha que é jurídico ou é politicagem isso daí? É totalmente político, não existe nenhum tipo de fundamentação jurídica, nem se você torcer qualquer princípio básico do direito, você não consegue chegar a essa conclusão que a galera está chegando. Porque, obviamente, o nosso arcabouço jurídico, composto pela Constituição e pelas leis ordinárias, e quando eu digo leis ordinárias, eu me refiro a Código Civil, Código Penal, as leis especiais que tratam a respeito desse assunto, nenhuma norma vigente nos nossos dias dá abertura para esse tipo de constatação. Muito pelo contrário. Hoje, talvez alguém que esteja aqui nos acompanhando saiba dessa realidade. Você pode tranquilamente se corresponder por carta com alguma pessoa que esteja presa, que esteja detida, e aqui eu não vou entrar no mérito da condenação de ninguém, porque não nos cabe, mas é um direito constitucional garantido e que até os nossos dias atuais nunca haviam sido violados. Até porque nós sabemos que o atual mandatário da República, quando esteve preso, ele escreveu pelo menos 22 cartas que foram lidas a público pelos seus correspondentes e nunca aconteceu nada. E não aconteceu nada por quê? Porque, de fato, estavam diante do pleno exercício de um direito constitucional. Agora, quando a questão ela é voltada a um setor da direita, quando se está falando em relação a um campo político que não é um campo político afim àquilo que essas autoridades pretendem, aí acontece o cenário de perseguição, o cenário de censura, de bloqueio e de todos os tipos de atrocidades possíveis que nós podemos imaginar. E o pior de tudo isso, o pastor Claudinei, é que eles pensam que não, mas a comunidade internacional está vendo tudo isso. A comunidade internacional está enxergando esse tipo de violação de direito. Então, obviamente, no final das contas, diante desse tipo de questão, quem vai pagar a conta somos nós, a sociedade, porque seremos vistos como um país não confiável, como uma nação juridicamente inconsistente e que não é séria diante de seus próprios diplomas legais e processuais. Agora, diante disso, o senhor que trabalha sempre, aí o senhor falou um negócio muito importante, né, da questão da carta, né? Todo mundo tem liberdade de escrever uma carta de dentro do presídio da penitenciária e mandar aqui para fora, normalmente, né? Falando abertamente, a Deolane escreveu uma carta aí, a gente sabe que muitos youtubers leram a carta da Deolane, né? Que está lá presa lá e aquela coisa toda. Então, o senhor, como ditado, o senhor matou a charada aí com essa resposta, né? Não, tem coisa que não faz sentido, não tem cabimento. Agora, isso daí, né? Olhando a longo prazo, né? Olhando do outro lado da parede, isso daí traz descrédito para os investidores, né, investir no país? Isso traz falta de segurança econômica e jurídica para as pessoas?
Isso traz, pastor Claudinei, respondendo essa pergunta brilhante que o senhor acabou de fazer, isso traz consequências que extrapolam o direito das partes. Às vezes as pessoas vão falar, mas vocês estão comentando aí porque é a carta do ex, porque o ex que escreveu. Não, gente, isso aí extrapola o âmago da questão relacionada entre as partes e viola o direito básico de toda a sociedade. Porque isso abre, conforme nós chamamos, isso abre um precedente. Isso abre um precedente para que os demais juízes de toda a nação possam se utilizar desse tipo de decisão amanhã para aplicar essa mesma regra inexistente no nosso cenário aqui embaixo. Então amanhã vamos pensar em uma questão hipotética. Vamos pensar em uma questão hipotética, diante de toda a perseguição política que nós estamos vendo. Ninguém está livre, talvez quem sabe de amanhã, se ver pego por uma situação de perseguição como essa e ser lançado dentro do xadrez, ser lançado dentro do xilindró. O próprio Jesus disse que haveria um tempo em que nós seríamos lançados em calabouços por amor dele e por amor ao evangelho. Então amanhã, se eventualmente isso acontecer, já vá sabendo que você não vai poder mandar carta, você não vai poder ter assistência básica de direitos básicos, ou seja, resumindo de forma prática, eles estão violando as garantias básicas constitucionais que dizem de forma clara que a restrição à liberdade, restrição ao direito de liberdade, quando uma pessoa comete crimes, é totalmente viável. Agora, restringir direitos básicos não tem nenhum tipo de fundamentação, não tem nenhum tipo de lógica, e eu vou mais além. Existem até regimes ditadores em outras localidades do mundo que não praticam esse tipo de ação, de ações restritivas como o nosso país está aplicando. E, consequentemente, diante de todas essas violações, nenhum tipo de investidor, nenhum tipo de empresa, ninguém vai querer investir num país onde a lei e a justiça não trabalham, onde as coisas não funcionam e ninguém tem garantia de nada. Em outras palavras, o senhor está trazendo, escancarando, né, diante dos olhos de todos aqueles que querem enxergar, que querendo ou não, vai respingando em nós também, né, porque nós fazemos parte da nação, né, quando falta investimento, falta recurso, falta tudo, né, tudo que leva, né, as garantias de que a nossa família, nossos filhos pode ter um amanhã promissor, né, infelizmente, né, e a decisão, né, não está tão longe, a decisão está nas mãos de cada um de nós, né? Estão nas mãos de cada um de nós, e nós temos aí alguns meses pela frente antes de irmos até a caixinha do bilhete levar, né, o que nós pensamos, e que você possa ir bem consciente para evitar problemas maiores. Quando você for, vá pensando nos teus filhos, vá pensando no teu futuro, nos teus netos, porque isso é de extrema importância. Pastor Leonardo, doutor Leonardo, você que está em casa, que nos acompanhando, que não deixou o like, deixa o like aí, gente, nos ajude a nós rompermos o algoritmo, se inscreva aqui no canal também, ative o sino das notificações, porque aí todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você será notificado e notificada, avisado e avisada, e mais, nós estaremos a partir de hoje adotando todos aqueles que se inscreverem aqui no canal. Então, faça isso agora e com certeza Deus estará fazendo uma obra gloriosa na sua vida e na vida de toda a sua família, tá? Eu vou, juntamente com o pastor Leonardo, trazer para você aqui uma imagem, algumas imagens, né, de algo que aconteceu hoje. Isso aqui é magnífico, magnífico. O que, pastor? Hoje nós servimos uma mega refeição para as nossas crianças em Yamatanda, ou melhor, em Gondola, no país de Moçambique. Dá uma olhada nas imagens que nós vamos te mostrar a partir de agora. Yamatanda sorrindo outra vez. Milagres extraordinários.
Onde havia dor, nasceu uma canção. Onde faltava abrigo, veio proteção. Para as viúvas e os órfãos também, Deus escreveu. Gente, nós tivemos hoje uma refeição maravilhosa, uma mega refeição, com as nossas crianças na região de Gondola, na província, no estado de Manica, em Moçambique, África. Muitas crianças participaram das refeições, temos imagens aqui para mostrar para você o que realmente aconteceu, e esse trabalho não pode parar. Não pode parar porque nós estamos cumprindo o ID de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha isso daqui, a alegria das crianças, né, agradecendo a todos que nos ajudaram a nós servirmos essa mega refeição. Olha que imagem gigantesca. Muito obrigado! Senhor Jesus! Agradecemos! Pelo dia! Pelo alimento! Em nome de Jesus! Senhor! Abençoe! Mistério! Milagre! Extraordinário! Isso aqui é gigantesco, foi demais essa refeição. Olha quantas crianças, pastor Leonardo, que hoje, né, tiveram um almoço maravilhoso, arroz, feijão, carne de frango, garrafinhas de suco e um pacotinho de pipoca ainda para as crianças, né, depois do almoço, comer algo doce ainda. Foi assim uma festa linda, e tudo isso com a ajuda daqueles que têm, né, tirado o print da tela, e depois que as lives terminam, ou muitas das vezes no mesmo momento da live, tem nos ajudado, e aí está o trabalho sendo feito e realizado. Muitas crianças foram alcançadas nesse dia de hoje. Pois bem, pastor Claudinei, pois bem, o que traz alegria aos nossos olhos e satisfação ao nosso coração é ver esse trabalho avançando, porque se nós formos olhar para aqui dentro do país, a coisa fica totalmente desmotivada. Agora, se nós olharmos para aquilo que Deus tem feito por intermédio de todos aqueles que têm nos ajudado, que têm participado desse trabalho, é algo que nos traz uma alegria no qual faltam até palavras para expressar a sensação de gratidão e de realização de poder ver essas crianças se alimentando, essas crianças sendo tiradas do relento, sendo tiradas de uma alimentação completamente desfavorável. Até esses dias nós conversávamos e falávamos a respeito das imagens, do tipo de alimentação a qual elas se dedicavam, que era rato, caramujo e tudo mais que as pessoas já puderam ver e puderam contemplar. Nós falávamos a respeito das consequências que esse tipo de alimentação pode trazer, as doenças, o sofrimento, as dores. E o que alivia o nosso coração é saber que tudo isso, aos poucos, vai se acabando, vai se dissipando, porque hoje em dia, gente, nessa era do conhecimento que nós chegamos, todo mundo sabe, uma boa alimentação é realmente garantia de uma melhor qualidade de vida, e é o que Deus tem nos dado a graça de fazer por essas crianças. Deus tem nos dado a graça de alcançá-las por intermédio desse trabalho, e muitas delas têm sido atingidas com o verdadeiro significado do que é a felicidade, do que é comer bem, do que é viver sem dores, do que é viver sem toda a problemática que nós sabemos que é inerente a essa região de muita pobreza, de muita miséria. Então nós chamamos a atenção de todos os que estão nos acompanhando para dizer, nos ajude, faça parte desse trabalho, vista a camisa. Essa aqui não é qualquer obra, não é qualquer coisa, não, muito pelo contrário. É o chamado de vida de muitas pessoas, é o chamado de vida nós que estamos aqui e de muitas pessoas que estão nos acompanhando, no qual Deus te fez chegar até essa programação para você ver esse tipo de imagem, para você se conscientizar a respeito desse tipo de realidade e, obviamente, para que você possa se comprometer a mudar o cenário de vida e a realidade de cada uma dessas crianças, pastor Claudinei. Exatamente isso. Ô Marlene, deu certo sim, viu? Muito obrigado. É que muitas das vezes aparece o meu nome, porque eu sou o titular, né, do ministério, outras das vezes aparece o nome do Ministério Milagres Extraordinários, tá?
depende da agência bancária. Tem bancos que colocam, aparecer o nome do titular. Tem bancos que colocam o nome do ministério, mas te agradecemos, tá? Muito obrigado, que Deus te retribua 1000 vezes mais em nome de Jesus. Hoje aconteceu 2 episódios que eu quero mostrar para vocês no horário das refeições. O primeiro episódio é essa daqui, a alegria das crianças. Vai vendo, gente. Florinda! Sim, Jesus! Soma Florinda! Olha a alegria das crianças cantando. Sim, Jesus! Abra a boquinha! Fecha os olhinhos! Soma Florinda! Sim, Jesus! Soma Florinda! Sim, Jesus! Olha, tá por aquela baraga! 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 Isso é uma benção de Deus, gente. Ouvir a voz dessas crianças cantando não tem dinheiro que paga. E de saber que tudo isso está sendo proporcionado pela nossa união, pela ajuda, né? A Carla está dizendo na Caixa Econômica aparece o nome do ministério, né? Exatamente, eu acredito que o Bradesco é que aparece o meu nome, né? O José Carlos fez uma oferta também. Obrigado, José Carlos. Fez uma oferta aqui agora também, que Deus abençoe. Agora, mostrando a alegria das crianças, pastor, essas crianças estavam indo para casa, quando algumas foram para casa e chegaram lá, avisaram as mães, né? Que comeram arroz, feijão, carne de frango, ganharam a garrafinha de suco, um pacotinho de pipoca, e muitas mães famintas vieram em busca de comida, e foi assim uma cena bem triste de ver, né? O desespero dessas mães, né? Com fome, né? Esperando conseguir um prato de comida. Inclusive, eu vou colocar a imagem para vocês verem que realmente nós precisamos continuar fazendo esse trabalho, gente, e ajudando. E nesta região vamos ter que aumentar a quantidade de arroz, a quantidade de feijão e a quantidade de carne de frango, porque assim, as mães vieram, né, dentro de um desespero e de um desejo de se alimentar muito grande, inclusive mães que estão amamentando crianças, né, mães que estão amamentando crianças que chegaram, né, nesse ponto de vir em busca da comida e trouxe toda essa, vamos dizer, essa aflição, né? Deixa eu ver se é essa imagem aqui, vamos lá. É outra imagem, mas aqui elas estão na fila, como você está vendo. Deixa eu ver se eu consigo a outra imagem. Vamos lá, deixa eu ver se são essas imagens aqui. Graça e a paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Olha aqui, eu viajei, né? De mais ou menos... É outra imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem das mães. Mas, falando em outras palavras, pastor Leonardo, a fome, ela não respeita a idade, né? Pode ser uma mãe, pode ser uma criança, pode ser quem for. A fome não respeita a idade. Perfeitamente, pastor. A fome, eu acho que todo mundo tem consciência de saber a respeito dessa realidade. A fome é uma das condições mais tristes da face da terra e que pode atingir a vida de um ser humano. E o problema maior de tudo isso é que geralmente a fome ela não aparece sozinha. Geralmente ela vem acompanhada de enfermidades, ela vem acompanhada de muita tristeza, ela vem acompanhada de muita miséria. Então, eu vejo que a fome é a porta de entrada e o carro-chefe para os piores problemas da vida de um ser humano. Então, eu fico vendo essas imagens e pensando na condição dessas mães. Até que ponto elas chegaram justamente até encontrar uma equipe do trabalho que nós fazemos. Até então, o nível de dores, o nível de tristezas e dificuldades, sinceramente falando, deve ter sido terrível. Mas Deus nos deu a graça de alcançar essas pessoas e isso é o que acalenta e realmente conforta o nosso coração. Mas, obviamente, pastor, nós temos a consciência de que não é fácil esse tipo de trabalho. Não é fácil porque diariamente
surgem novas necessidades, diariamente novas pessoas aparecem com problemas diversos, com necessidades diversas. Então, gente, o resultado prático final de tudo isso nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos ter a nossa ideia bastante esclarecida a respeito de que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos é financiar esse tipo de obra, e não simplesmente nós vivermos uma vida embasada na religiosidade, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é nós nos doarmos em benefício do nosso próximo. A vontade de Deus é nós chegarmos ao ponto de matar a fome do nosso semelhante, de aliviar o fardo, de extirpar a tristeza que está, ou melhor, que estava sob os ombros dessas pessoas. E com a graça de Deus, Ele tem nos dado essa condição, mas nós apelamos para aqueles que estão nos acompanhando que talvez ainda não tomaram essa decisão. Nós apelamos para você, por meio dessas imagens, para que você possa refletir a respeito do seguinte ponto. Você, de fato, somar nesse tipo de trabalho, não vai arrancar pedaço. Você realmente somar nesse tipo de trabalho não vai te deixar nem mais rico e nem mais pobre. Muito pelo contrário, vai fazer com que você se sinta uma pessoa melhor. E eu volto atrás de uma questão que eu acabei de dizer agora. Pode não te deixar rico aqui na face da terra, mas no reino dos céus, o próprio Deus é aquele que nos garante a recompensa final por todas essas obras que nós estamos praticando, pastor Claudinei. Exatamente, pastor Leonardo, a recompensa é eterna, né? Ela vem da parte do Criador, né? Como a Esther está escrevendo, o pior é quando pessoas com o estômago cheio criticam o trabalho. Exatamente isso, sabe, Esther e todo mundo que está aqui, nós, a maioria de nós, eu digo nós assim no coletivo porque eu tenho certeza disso, que você vem de uma família de pessoas boas, de pessoas iluminadas. E o ditado que havia dentro de casa, quando todos nós éramos criança, é de que não se nega um prato de comida e não se nega um copo de água fresca para ninguém, nem para um animal. Então, assim, quando você olha para essas imagens e você, com todas as dificuldades, mas você vai lá e tira uma quantidade e ajuda enviando uma oferta pelo Pix, ou pela conta do ministério, ou até pelo Superchat, Super Sticker, você está, em outras palavras, estendendo as mãos para alguém que bateu no seu portão. Essas crianças estão batendo no seu portão através dessas imagens, né? Eu encontrei aqui a imagem das mães, né, o desespero das mães e a preocupação e, ao mesmo tempo, a tristeza do pastor Eliseu de ver, né, que o alimento estava acabando em muitas mães famintas. Dá uma olhada. Irmãos, graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, num belo dia, né, dia 16 de julho de 2026. Como vocês podem nos acompanhar aqui, é muita gente. Agora é a fase das irmãs aqui, lutando aqui para poder ter um prato de alimento. Não está fácil por aqui e tem muita coisa que nós precisamos organizar, principalmente aqui. Porque dessa forma aqui vamos ter problema para podermos servir alimentação. Pelo menos hoje em Nhamatanda nós não temos muita dificuldade para servir alimentação, porque tem murro, todo o terreno. Então este aqui é complicado, né? E precisamos fazer alguma coisa aqui para atendermos estas crianças, tanto como estas irmãs que estão aqui. E aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta, pastor Leonardo, pergunta vem para as moderadoras, moderadores, para você que está nos assistindo agora. O que fazer? Vamos deixar essas mães com fome? Vamos deixar as crianças vão comer e as mães vão voltar para casa sem comer nada, né? Teve mães aí que andou 8 quilômetros, 12 quilômetros para vir encontrar um prato de comida. E aí, gente, nós vamos deixar esse povo com fome? Né? Então, assim, hoje o pastor se viu apurado, né, em cima do horário ali, que ele viu que estava complicando. Eu falei para ele, pega, né, vai numa região que tem linha telefônica
e liga para alguém aí, ele disse, eu vou ligar para o meu sobrinho, eu digo, liga para ele, manda trazer mais 2 fardos de arroz, né, e uma caixa grande de carne de frango para fazer, né, e aí ele chegou com a moto, trouxe os 2 fardos de arroz, trouxe mais uma caixa de carne de frango e foi servido, porque as mães vieram, né, e avançaram nas panelas com fome. E aí, muita da gente pode olhar e dizer, nossa, pastor, como que pode? Gente, é muito fácil nós aqui do outro lado olhar e nos espantarmos. Mas se coloca no lugar de uma mãe dessa daí para você ver uma pessoa que, muitas das vezes, há dias não tem o que comer. Está lá fazendo um cozido, né, de folha de caruru. Está caçando no meio dos paus, das madeiras apodrecidas um pé de serralha, né? Está indo para os brejos procurar um caramujo brabo para ferventar e comer, procurando ratazanas no meio das palhoças para tentar fazer um assado. Então, assim, o desespero dessas mães mostra a urgência desse trabalho, pastor Leonardo. Exatamente, isso que o senhor acabou de dizer é uma realidade muito grande, porque do nosso ponto de vista, nós falarmos, e talvez até alguns de nós, como é incrível, gente, é incrível, mas tem. É só você procurar nos comentários. Talvez até alguns de nós ainda criticar o trabalho, mas do ponto de vista do conforto, do ponto de vista da acessibilidade que a maioria tem, é muito fácil você criticar. Agora, conforme o senhor acabou de dizer, mães como essas, que há dias não tem uma colher de arroz para colocar na boca, obviamente, quando vê uma oportunidade como essa, deixam de agir racionalmente e agem, infelizmente, como pessoas com fome, pessoas desesperadas, pessoas que precisam de um alimento para comer, gente. Então, é uma questão muito triste e não tem como você requerer nenhum tipo de racionalidade dessas pessoas. Não tem como você requerer nenhum tipo de equilíbrio, porque aqui todo mundo sabe que quando o estômago fala mais alto, automaticamente o equilíbrio ele vai embora. Quando o estômago fala mais alto, os instintos primitivos do ser humano, eles começam a aparecer da forma mais agravada possível. Então, inclusive eu fico pensando a respeito da posição do próprio pastor Eliseu, que para administrar toda essa dinâmica do trabalho não é nada fácil, porque você vê a infinidade de pessoas que e obviamente a quantidade da alimentação é uma quantidade que abrange muitas pessoas, mas é uma quantidade limitada, obviamente não tem condições de servir a todos de forma abundante. Muito pelo contrário, nós nos esforçamos o máximo possível e aqueles que têm nos acompanhado vê o esforço que é para que o trabalho possa acontecer. Mas com a graça de Deus, pastor, Deus tem nos dado condições, tem nos dado as ferramentas necessárias e, acima de tudo, o comprometimento daqueles que têm feito parte desse trabalho todos os meses, têm comparecido e feito o necessário para que essa obra possa acontecer. Então, a palavra que mais traduz o sentimento do nosso coração é gratidão por todos aqueles que não criticam, mas muito pelo contrário, praticam obras necessárias para que o trabalho possa acontecer e o fardo dessas pessoas possam ser cada dia mais aliviado. Exatamente isso, né? Então, assim, eu peço a você, nos ajude, gente. Eu vi um comentário aqui que eu achei interessante, esse comentário. Deixa eu ver se eu encontro ele. Ficou bem para trás, eu acredito, né? Ficou bem para trás mesmo, né? Mas, assim, é o que eu penso, né? É o que eu penso a respeito de todo esse trabalho que nós estamos vendo e acontecendo ali em Moçambique, né? Mas, resumindo, a pessoa comentou e agora ficou bem para trás. Mas, assim, eu não me conformo, gente, de jeito nenhum. Eu não me conformo de uma mãe, né, andar tanto em busca de um prato de comida, né? Eu não me conformo de olhar para uma situação dessa e dizer, meu Deus do céu, como tem gente ainda, né, na política dessas regiões, desses países, né, desses estados,
que não consegue parar e raciocinar que tem gente morrendo de fome, né? Que tem gente andando quilômetros por um prato de comida, que tem gente, sabe, fazendo aquilo que até mesmo não é para fazer, que é caminhando com todas as crianças, passando no meio de rios e vales por causa de um prato de comida. E muitas das vezes, pessoas, né, que têm condições não fazem absolutamente nada pelo próximo. Gente, tira um print da tela, nos ajude. Foi a Marlene, exatamente, foi a Marlene que fez esse comentário, ficou bem para trás. Se o pastor Leonardo encontrar o comentário da Marlene aí falando, né, esse comentário eu achei muito interessante. Pessoas que andam quilômetros e mais quilômetros em busca de um prato de comida. E a gente tem de tudo. Então, o que eu digo para você? Eu sei que não está fácil para ninguém, mas você tirar um pouquinho, né, nem que seja o valor de um prato de comida, de 2 pratos de comida, e enviar para nós matarmos a fome dessa gente, você pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Você pode ter convicção que o Altíssimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó não vai deixar faltar na sua vida. Não vai deixar faltar para você, né? Hoje, como eu disse para vocês, nós improvisamos esses fardos de arroz, né? Eu disse, olha, o que tínhamos aqui, nós tínhamos enviado para lá. Eu disse, eu vou pegar um trocado que eu tenho aqui e vamos mandar para lá. E enviamos, e graças a Deus, deu para todo mundo comer. Mas as refeições continuam. E eu peço para você encarecidamente para nos ajudar. Inclusive, o valor que eu mandei para o pastor Eliseu, que era o valor da gasolina, para ele voltar para Inhamatanda, né? Eu disse para ele, usa esse dinheiro para comprar aí também de comida, né? Que foi R$200. Eu digo para ele, usa para comprar. Ele disse, eu vou ter que posar por aqui. Eu disse, posa aí, que aí depois da live a gente vamos ver o que nós fazemos para te enviar o recurso e amanhã o senhor volta para Inhamatanda. Então, hoje lá já é noite, ele vai posar, está posando lá para voltar para Inhamatanda amanhã nas primeiras horas. Então, o que vocês estão enviando de recurso aqui agora, nós já vamos também usar para o retorno dele para Inhamatanda e para organizar a refeição na nossa base da região também da Zona Norte. Então, o que você puder fazer, tire um print da tela, vai ser bem-vindo para nós fazermos esse trabalho com essas crianças, com essas mães, com essas pessoas. Tem muitas mães aí que precisam de atendimento médico, que precisam de ajuda, tem mães adoentadas aí, que nós precisamos levar um médico para fazer um atendimento, né? Então, tira um print da tela. Obrigado às moderadoras que estão colocando aí o número da conta, os dados, né? Para vocês nos ajudar, independente da sua religião. Faça o bem ao seu próximo. Pastor Leonardo, nos dê a bênção, porque o horário foi embora hoje. Amém, pastor Claudinei. Exatamente. Eu concordo inteiramente com essa última fala que o senhor acabou de trazer, porque eu vejo da seguinte forma, não está ao nosso alcance nós mudarmos algo que é conceitual, algo que é cultural de um povo. Isso está muito além das nossas atribuições, isso está muito além, inclusive, daquilo que nós pretendemos. Então, o que nós realmente queremos é fazer aquilo que o Evangelho nos manda fazer. Nós amarmos o nosso próximo e, por óbvio, à medida que nós tivermos a oportunidade sempre, nós traremos, juntamente com o alimento e com as melhores condições de vida, a boa orientação, a palavra do Evangelho. Eu tenho certeza de que Deus nos dará, pastor Claudinei, a graça necessária para mudar esse cenário no nome de Jesus. Mas vamos fazer uma oração, curvemos todos a nossa cabeça, vamos estar em espírito de oração, porque Deus, Ele olha para nós nesse momento em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós queremos te dar graças uma vez mais, pois o Senhor nos abençoou através dessa oportunidade. O Senhor nos deu a condição de nós estarmos aqui até a esses minutos finais dessa programação e nós queremos pedir uma vez mais a tua bênção. Que o Senhor possa abençoar esse homem, essa mulher que esteve nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar, proteger, guardar os lares, as casas, as famílias. Pai, que o Senhor nos dê a condição de avançarmos com os trabalhos sociais para poder eliminar a fome daqueles que têm necessidade, para poder eliminar a dor daqueles que sentem dores. Espírito de Deus, nos invista da condição necessária
para que nós possamos avançar com base na Tua Palavra e com base no Teu Evangelho. Assim nós oramos e pedimos. Abençoe a todos, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Baruch Hashem por essa oportunidade. Graças a Deus. Pastor Leonardo, sem palavras para te agradecer. O senhor juntamente com a família, é um presente que Deus nos deu. Fazer esse trabalho, essas lives contigo aqui é uma graça, é uma dádiva do Eterno, né? Bom seria se a gente conseguisse conciliar para o pastor Antônio César estar aqui com a gente, pastor Eliseu também, a gente dividindo essa tela aqui em 4 seria assim uma graça divina, né? Mas eu creio que breve Deus vai preparar essa situação, nem que seja uma vez por mês, né? Para nós fazermos isso. E obrigado às moderadoras e moderadores, sem vocês essa live também não chegaria aonde está chegando, com toda essa envergadura de participação e interação aí na linha do tempo. Então, obrigado a todos os mantenedores do ministério e juntos nós vamos mais longe. Perfeitamente. Eu que agradeço, meu pastor, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né? E a verdade é uma só, os verdadeiros abençoados no final das contas somos nós, porque Deus nos deu vida, graça e saúde. Enquanto assim Ele o fizer, nós estaremos aqui para cumprir com a nossa missão e dar sequência nesse belíssimo trabalho, segundo o qual Deus achou graça em cada um de nós. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a vida do pastor, de toda a família, da nossa equipe maravilhosa, as nossas irmãs da moderação. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos juntos para a próxima oportunidade. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Gente, não esqueça de se inscrever em nossos canais parceiros. Estão todos aqui abaixo na descrição. Inclusive, esse canal aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva agora para você ser incluso com a sua família já na oração da virada, né, de hoje para amanhã, que nós vamos apresentar todos os novos inscritos, tá? Aproveite também para se inscrever em todos os nossos canais. Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, Milagres Extraordinários Europa, Pastor Antônio César, Maria Lima Portugal, Mulher Extraordinária, que no horário das 22h15 estará ao vivo a minha esposa, e também o canal Cortes MNE, que é o nosso canal secundário, e esse canal aqui que nós estamos. Pastor Leonardo volta domingo à noite com todos vocês. Será uma live assim, abençoada para o início da semana, tá? Domingo o Pastor Leonardo volta e eu volto amanhã com vocês, lembrando que diariamente nós estamos aqui com 2 lives, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Estamos aí com um novo WhatsApp, né? Porque o WhatsApp oficial que nós usamos aqui, a plataforma lá do WhatsApp fez aí um papelão, bloqueou e liberou de novo, mas está um transtorno. Então, estamos com um novo WhatsApp. Todos vocês, mulheres e homens, e todos aqueles que sempre mandaram mensagem no WhatsApp aí que está na tela, né? Manda mensagem, né, nesse número aí que a minha esposa vai atualizar vocês e colocar em outro grupo para a gente estar dando assistência aí com mensagem, orações, diariamente. Não somente nós, mas nossos pastores também vão estar orando por vocês diariamente, sempre aí nesses grupos, tá bom? Será um grupo bem abençoado mesmo, tá certo, gente? Deus abençoe, parte de uma canção. Mais uma vez, obrigado, pastor Leonardo. Obrigado a todos vocês. Vamos para cima com mais uma canção maravilhosa. Um abraço. Deus abençoe a todos. Só lembrando você que está nos acompanhando que hoje, no horário das 8h da noite, nós teremos, né, mais uma live, tá? Às 8 da noite, vamos voltar com mais uma live especial aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e vamos para cima em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e tamo junto na mesma fé. Um novo tempo aqui chegou. Deus transformou. Deus transformou em a matanda. A graça superabundou. Deus transformou. Deus transformou. Cada mão estendida.